Moro em uma pequena cidade à beira-mar, pouco povoada, exceto nos meses de verão, por motivos de férias do pessoal. Eu trabalho na cidade vizinha, em uma clínica médica que é bem grande. Atendemos várias pessoas de outras cidades e o local, além do atendimento hospitalar, possui um complexo geriátrico e algumas instalações para deficientes mentais. Essa clínica é surpreendentemente grande e reconhecida se você considerar o tamanho da cidade em que está localizada. Acredito que isso acontece porque ela pertence a uma longa linhagem de instituições filantrópicas chamadas popularmente de Santa Casa de Misericórdia. Existem várias dessas clínicas espalhadas por todo o país. Nas grandes cidades, você pode encontrar até mais que 5 prédios enormes ocupando os lugares mais movimentados, o que faz com que seja ainda mais popular. Mas se você não considerar as instalações da capital, a da cidade em que trabalho é a maior. Enfim, falei tudo isso e não te contei que sou um técnico de raio-x e estou por aqui há 6 anos. Então já vi coisas estranhas e lidei com pessoas mais estranhas ainda, mas nada me assustou tanto quanto o que vi recentemente. Você já deve até imaginar, trabalhar em um hospital pode ser motivo de orgulho para muitas pessoas, menos para mim. Desde meu primeiro dia aqui, sinto uma coisa estranha pelos corredores, como se 24 horas por dia estivéssemos sendo observados. Várias vezes, enquanto estava virado de costas para alguma porta, senti uma espécie de arrepio na espinha e, quando olhava para trás, não encontrava ninguém. A frequência com que isso acontecia me fez acreditar que, na realidade, os corredores de todo o hospital estavam sendo ocupados por almas perdidas dos pacientes que infelizmente faleceram ali. Acreditando nisso, por longos meses li diversos artigos sobre espiritualidade e, querendo ou não, influenciei meus amigos mais próximos de que, com toda certeza, tínhamos algumas companhias um tanto quanto indesejadas bem ao nosso lado, mas ninguém nunca me deu moral. Hoje é domingo e estarei começando meu turno no final de semana em algumas horas, mas não consigo esquecer o que vi ontem à noite e estou relutante em voltar ao meu local de trabalho. Vou descrever o que aconteceu e espero que você compreenda cada detalhe. Eu estava tranquilo, como sempre, só esperando o tempo passar. Meu turno termina às 8 da noite quando trabalho aos sábados, mas ainda tinha mais 2 horas de plantão. Nesse tempo vago, na maioria das vezes, fico mexendo no celular como todo cidadão comum. Entro no Facebook ou no Instagram e vejo fotos de bichinhos fofinhos ou leio histórias de terror que, apesar de amar, nunca pensei um dia me tornar um dos personagens da pior história que um dia poderia escutar. Naquela noite, o tempo passou e o plantão terminou. Estava na hora de ir embora. Quando saí da clínica, percebi que o clima estava bom. Um pouco frio, mas sem previsão de chuva à vista. Então, decidi dar um passeio pelas redondezas. Antes que eu pudesse ir muito longe, um filhote de gato preto apareceu em cima do muro, e eu, uma pessoa maluca por gatos, comecei a chamá-lo. Ele obviamente fugiu de mim, e então tentei ir atrás dele para pegá-lo. Andei à procura de um companheiro para minha gata que tem 1 ano de vida por muito tempo, porque precisava de alguém para fazer companhia enquanto passo essas longas horas trabalhando na clínica. Segurando meu celular, comecei a dar a volta no quarteirão, tentando me aproximar daquele gatinho. Todos os edifícios aqui pertencem à instituição. Eles fazem um quadrado perfeito com uma via pública no meio. Na parte superior e mais antiga, há algumas partes em que nunca estive. O depósito, por exemplo, que fica embaixo da casa de repouso e da creche para pessoas de baixa renda.
Deixe-me apenas fazer uma pausa para explicar um pequeno detalhe. Essa instituição tem muitas fazendas e campos de cultivo. A administração se orgulha de ser autossustentável. Possuem várias cantinas para os empregados, residentes, órfãos e etc., nas quais a alimentação é feita apenas com produtos provenientes de seus cultivos. Sendo assim, presumi que eles tinham fazendas de vacas para conseguir carne. Afinal, há muitos pequenos produtores de leite no campo e tem vacas por toda a parte. Os pescadores da região dão à instituição uma cota de suas pescarias como forma de ajudar com as despesas alimentícias. Como você pode perceber, todos são muito generosos e se preocupam com o bem-estar do próximo. Então, eu estava curioso para ver o que eles estavam fazendo tão tarde ali. Percebi alguns movimentos estranhos nos fundos do depósito e, curioso como sou, me aproximei, tomando todo o cuidado do mundo para que ninguém percebesse minha presença num local fora da minha área de trabalho. Vi a van usada para transporte aberta e os trabalhadores estavam carregando algo para dentro. A sala de onde eles estavam entrando e saindo era bem iluminada, o que me fez entender que provavelmente estavam distribuindo carne com a van para outros prédios longe do centro da cidade, como qualquer dia normal. Nesse momento, decidi me esconder atrás de um arbusto e encontrar um ângulo melhor de visão do que eles estavam fazendo. A essa altura, eu, com minha mente fértil, já estava realmente pensando que os homens dali estavam trabalhando em algum tipo de laboratório de metanfetamina ou algo do tipo. Minha imaginação foi à loucura, e o pensamento de que teria, enfim, alguma coisa interessante para comentar com meus colegas na segunda-feira me fez animar ainda mais. Às vezes, inventamos de contar histórias sobre lendas urbanas no meu local de trabalho. Adaptamos algumas coisas assustadoras com a realidade na tentativa de fazer com que o outro durma com os pés bem encolhidos e a respiração pesada, no desespero de ser importunado por um espírito perdido de algum dos pacientes. Mas o que vi me impediu de dormir na noite passada. Não era o depósito que eu estava vendo. Era uma mistura de necrotério com matadouro. Não eram vacas ou porcos sendo esfolados, com patas penduradas para cima e cabeças para baixo se agitando. Mas sim, pessoas. Até reconheci um paciente que costumava fazer radiografias comigo, que recentemente havia fraturado o quadril e morrido por complicações cirúrgicas. Pensei que estava tendo alucinações, mas eles estavam cortando os corpos membro por membro daquelas pessoas e algumas partes estavam sendo colocadas em um grande processador de carne. O lugar era como um açougue, com mesas de metal, buracos de drenagem no chão, todas as paredes e chão eram brancos. Não reconheci os homens que manuseavam a carne com as máscaras e eles não se comunicavam. Então, não poderia reconhecê-los pela voz. Isso é o que eu tenho comido, entes queridos de alguém. Nunca houve fazendas de vacas. Eu tentei com todas as minhas forças não vomitar para que não me ouvissem. Mas o pensamento de que tenho ingerido pessoas nos últimos 6 anos na cantina, dia sim, dia não, me atingiu como um soco no estômago. A maioria daquelas pessoas que ocupam as casas de repouso nem mesmo tem família. Como forma de pagar suas estadias, eles entregam todos os seus pertences e a pensão alimentícia, caso tiverem, para a instituição, para que cuidem deles de todas as formas. Ou esse era o lema que era divulgado. Cerca de 90% deles não têm um membro da família para a instituição entrar em contato quando estão mortos, e se tiverem parentes próximos, não cuidam mais deles. A pergunta para tudo isso é: como devo lidar com essa informação?
Antes de ver o que mais estava acontecendo, recebi uma ligação onde alguém solicitava minha presença para cobrir o atendimento de mais um raio-x de emergência. Então, saí de lá atordoado. No caminho de volta, vi o filhote de gato que eu tinha perseguido momentos antes. Peguei ele e o coloquei no meu carro para vir para casa comigo. Pelo menos eu o peguei. Quem sabe o que eles fazem com cães e gatos abandonados se fazem isso com pessoas. Não sei o que fazer agora. O único amigo em que eu confiaria para contar o que vi, além de todos vocês, meus amigos anônimos, está agindo de forma estranha desde que voltou de uma especialização que a clínica ofereceu para que ele aumentasse de cargo. Eu poderia chamar a polícia, mas como posso fazer isso sem que eles saibam que fui eu? Passei pelo porteiro do prédio de exames e ele viu meu rosto, perguntou se eu estava bem e percebeu como estou pálido. Algo me diz que ele vai me entregar e rezo fortemente para que isso não aconteça, pois preciso muito desse emprego. Mas também não posso falar pro pessoal na segunda. Ei, adivinha? Eles estão nos alimentando com pessoas. Até a próxima. Obrigado.